Boa noite a todos. Amém. Cumprimento a amada Igreja de Cristo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Toma assento para vocês ficarem mais confortáveis. Eu quero, nessa noite, antes de estar passando para a palavra, de estar iniciando a ministração dessa noite, quero estar trazendo algumas palavras, porque hoje é um culto um pouquinho diferente. É um culto de ação de graças pela liderança dessa igreja que completa 1 ano à frente desse trabalho. O presbítero Newton e a irmã Mary, que estão à frente dessa obra há 1 ano, tocando esse trabalho. E eu quero primeiro agradecer a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, de compromisso e a responsabilidade que é de pregar sua palavra. Sempre um compromisso grande e uma tremenda responsabilidade, mas um prazer acima de tudo. E nessa noite, esse culto, ele não é especial somente aqui para essa congregação, para o irmão Newton, presbítero Newton, sua esposa, e os membros dessa congregação. Ele é um culto também especial para mim, para minha esposa, para minha amada esposa Mariette, porque durante 1 ano e meio nós lideramos essa congregação aqui da Igreja Madureira de Tramandaí, congregação denominada da Barra 2. Durante 1 ano e meio nós atendemos o chamado do Senhor para estar pastoreando essa igreja. E aqui foi a segunda oportunidade. Em um outro momento nós pastoreamos uma outra congregação anteriormente, mas aqui foi uma oportunidade maravilhosa que Deus nos concedeu, a honra e o prazer de pastorear essa igreja. Eu juntamente com a minha esposa, durante 1 ano e meio, nós antecedemos essa atual liderança, e durante todo esse período foi um período de muito aprendizado, de dentro das nossas possibilidades e das nossas limitações enquanto líderes, de entrega. Nós nos entregamos de verdade. Para um motivo de muita satisfação para nós, e eu chego a me emocionar de verdade, de lembrar, e algo muito bonito está acontecendo nessa noite aqui. E é difícil eu me emocionar, mas aqui eu sempre me emociono, porque a gente fala muito na igreja, irmãos, de comunhão, de ser igreja, de ser corpo de Cristo, e aqui eu posso ver nessa noite mais uma vez que realmente o que é o corpo de Cristo? O que é nós sermos irmãos? O que é nós sermos igreja? Por quê? Porque depois de 1 ano e meio de trabalho, devido a umas situações pessoais, minhas principalmente, tarefas profissionais e também outras responsabilidades na igreja, né? Algumas outras coisas que eu liderava na época, principalmente a questão do ensino, e também por conta das minhas atividades profissionais como professor, a gente não conseguia mais, né, tocar a obra aqui como líderes da forma que tinha que ser. E não foi fácil tomar essa decisão. Pelo pastor Paulo nós estaríamos até hoje aqui, eu creio, né? Mas nós procuramos o pastor Paulo e colocamos para ele a situação que o nosso tempo, as nossas possibilidades estavam difíceis para continuar aqui. Mas eu fiz um pedido para o pastor, eu disse: pastor, a coisa está difícil, mas nós ficamos lá até o senhor arrumar um casal abençoado, que vai cuidar daquelas pessoas, que vai amar aquelas pessoas, que vai dar continuidade no trabalho que nós fizemos, não por achar que nós somos bons ou melhores, mas por amor a essa igreja, por amor a essas pessoas. Eu disse para o pastor: a gente vai mais um pouquinho, a gente caminha mais um pouquinho até o senhor acha alguém aí com tempo. A gente não vai jogar a congregação nas suas mãos. E aí, não muito tempo depois disso, né, Deus tocou o coração do pastor Paulo para levantar então o presbítero Newton, a irmã Mary, para cuidar dessa congregação. E quando ele me falou quem era, eu fiquei muito feliz. E eu tinha certeza que o pastor fez a escolha certa, que Deus tinha mostrado para ele quem eram as pessoas para continuar esse trabalho. Pode, graças a Deus, né, a irmã Lauda, essa minha amiga aí de 20 anos quase, irmã em Cristo, foi 13 anos lá
a congregação na casa dela. Quando a gente assumiu, era lá na casa dela. E era uma bênção. E Deus, em poucos meses, ali 7, 8 meses, fez um mover. E eu sei que no início, assim, a irmã Laura tinha esse amor, a gente, né, é uma amiga pessoal minha de muito tempo. E ficou com aquele sentimento, mas hoje, depois ela entendeu que era o projeto de Deus. Né? Aquela garagem não comportaria quantas pessoas, como a obra cresceu depois disso, como Deus abençoou e como, né, a igreja, todos nós somos gratos, né, por esse tempo que a congregação foi lá, mas em pouco tempo Deus tinha um projeto para, né, o espaço físico lá era muito pequeno, assim, e Deus tinha um projeto de crescer e a gente pôde vir para cá, um espaço maior, né, só a igreja aqui, um espaço para a escolinha, e olha como essa igreja cresceu, né, olha como aumentou, como deu frutos. E a irmã Lauda, né, um exemplo maravilhoso, continuou congregando, o filho, o pai, a mãe, a família toda aqui, pegaram junto já na época, ficaram juntos. E hoje eu tenho certeza no coração dela, da família, que era necessário, que era o plano de Deus. E tudo isso em comunhão, eu estou falando de comunhão. Não é a palavra que eu vou falar especificamente, pregar nessa noite, mas eu precisava também, assim como o presbítero Nilton, falar umas palavras. E eu quero dizer que o amor por vocês continua o mesmo. Aleluia! Tá? Nós saímos daqui de uma maneira muito linda. Nós saímos daqui fazendo uma festa. Nós entregamos aqui, os irmãos, a maioria estava aqui. Foi feita uma festa. Mas não foi aquela festa, ainda bem que vocês vão, graças a Deus. Foi uma festa, uma confraternização. Nós ceamos junto aqui nesse lugar. Eu lembro de cada abraço, de cada lágrima derramada, todos chorando, nós em lágrimas, nos despedindo dos irmãos. O irmão Nilton, a irmã Mary foram recebidos, a gente clamou para vocês que recebessem bem os novos líderes, que ajudassem eles, aleluia, que pegassem junto com eles, como vocês fizeram conosco, para que a obra continuasse, para que ela crescesse. Aleluia. Receberam essa liderança bem. Eu quero também aqui fazer um elogio para esse casal abençoado, que como eu e minha esposa nós nos sentimos felizes e confortados por Deus, por ver o excelente trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desse ano. A congregação que já vinha crescendo, vinha aumentando, cresceu mais, se desenvolveu mais. E no final do ano eu lembro que nos convidaram, a gente no começo, propositalmente a gente se afastou um pouquinho, porque não era que a gente não queria ver vocês, era para dar espaço para eles poderem serem reconhecidos como líderes, para nós não centralizar em nós, era uma estratégia. E depois aos pouquinhos a gente veio continuando para o pessoal pegar confiança, para vocês terem liberdade. E aí lá no fim do ano foi feita aquela festa aqui de encerramento do ano, nos convidaram e nós todos reunidos, a antiga liderança, a atual liderança, o pastor Paulo aqui, nosso pastor, uma comunhão linda. E algumas vezes tive a oportunidade de pregar aqui, ou escalado ao convite do irmão, que, né, sempre que Deus só que Ele convida, que pode, e a gente vem com o maior prazer, como nessa noite. E é muito lindo, muito maravilhoso as coisas que Deus faz. E a gente passando o tempo e está aqui, e está junto. Isso é comunhão, isso é ser igreja, isso é estar no mesmo espírito. Isso é estar no mesmo espírito. E a gente se alegra muito de ver essa congregação crescendo, se desenvolvendo, e que Deus abençoe o tempo ainda que Ele tiver com essa liderança, com essa equipe maravilhosa, com tudo que tem acontecido aqui, que continue abençoando e crescendo, e que sempre que possível a gente quer estar aqui também. Amados, dadas essas considerações iniciais, que hoje eu me alonguei um pouquinho, mas precisava falar isso porque está no meu coração. Eu sei que a minha esposa, né, não está aqui falando, mas é o sentimento dela também, e precisava abrir o coração, falar a verdade, né? A palavra de Deus diz que a boca fala que o coração está cheio, né? E é disso que o meu coração está cheio em relação à congregação, de amor, de comunhão, de fraternidade, de felicidade por ver como a coisa está andando, né? Então, nesse culto de ação de graças, o presbítero Nilton me convidou e eu trago uma palavra direcionada, pois se comemora nessa noite um ano de liderança. Então, nessa noite, a palavra que eu quero trazer para dividir com a igreja é uma palavra direcionada em relação à liderança da igreja,
que é um dos temas bíblicos muito importante, é algo que a gente tem que aprender. Está na Bíblia, é um tema bíblico, é um conceito bíblico, e a gente tem que aprender isso. Então nessa noite eu quero trazer uma mensagem direcionada nesse sentido. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amada igreja, vamos então para a palavra do Senhor. Eu quero começar pelo título dessa mensagem. O título dessa mensagem é A Importância das Lideranças Eclesiásticas. Nessa noite eu quero falar então, segundo a palavra de Deus, os ensinamentos bíblicos, sobre a importância das lideranças eclesiásticas. E quando fala eclesiásticas, a palavra eclésia no grego significa igreja. Então a importância das lideranças na igreja de Cristo, na igreja cristã. Eu quero trazer algumas considerações introdutórias e depois já estar fazendo a leitura do primeiro texto bíblico. O primeiro ponto que eu quero trazer de introdução é o seguinte: a igreja é um projeto de Deus, executado por mãos humanas. A igreja, a criação da igreja, é um projeto de Deus, executado por mãos humanas. Quando eu digo isso, eu digo pelo seguinte, amados: Deus, será que Deus ele não seria poderoso de Ele mesmo, do próprio Cristo, do Espírito Santo, ou de nomear os anjos, de fazer contato com as pessoas e pregar o Evangelho? Sim, óbvio que Ele tem esse poder, mas pela determinação de Deus, pela escolha de Deus, Ele escolheu que os próprios homens, que a própria humanidade, os próprios seres humanos fossem os portadores do Evangelho. Então a igreja é um projeto de Deus, executado por mãos humanas. Deus nos escolheu para ser os porta-vozes do Evangelho, os anunciadores das boas novas, aqueles que levam Cristo para os perdidos. Segundo ponto, a organização da igreja foi determinada por Deus. Nós vamos estudar na Bíblia, nós vamos ver, e ainda nessa noite eu vou falar mais profundamente sobre isso. A determinação, as lideranças da igreja é uma determinação divina. Deus criou a igreja e Cristo é o cabeça. Cristo é o líder máximo. Ele é o supremo, o sumo sacerdote, o bom pastor. Mas Deus estabeleceu, segundo a sua palavra, lideranças na igreja, lideranças eclesiásticas. Isso é uma determinação de Deus. Terceiro ponto, o papel das lideranças é fundamental na obra de Deus. É fundamental o papel que as lideranças eclesiásticas da igreja exercem para o bom funcionamento da obra de Deus. Isso é fundamental, é um dos pilares da organização. É o quê? É que tenham lideranças, isso é fundamental. Porque imagina se uma igreja sem liderança, como por exemplo, alguns movimentos que são dissidentes, né? Movimentos que se dizem cristãos, como os desigrejados, que são pessoas que não aceitam as lideranças. Uma das questões, não querem se submeter à autoridade humana da igreja. Eles se reúnem e acham que não tem que ter líder, não tem que ter pastor, não tem que ter liderança. E aí, como é que eles desenvolvem isso? Quem é que ensina, quem é que doutrina, quem é que repreende, quem é que organiza e quem é que cuida quando a pessoa está ferida? Quem é que é designado para ajudar os fracos, os novos na fé? Então o papel, como por exemplo esse movimento desigrejado, é capenga. Ele tem falta disso. Então o papel das lideranças dentro da igreja ele é fundamental, tanto na questão de organização, de cuidado, de crescimento, em todas as áreas é fundamental as lideranças. É um trabalho importantíssimo. Amados, eu já quero passar para o primeiro texto bíblico nessa noite. Vocês já me conhecem bem, já me ouviram pregar muitas vezes. Vamos dizer, 90% dos meus sermões são sermões expositivos, onde trabalho um texto bíblico, ali uma porção maior e vai desenvolvendo, né? Mas hoje, nessa noite, eu vou usar uma metodologia de pregação diferente, um sermão temático,
onde o tema já foi estabelecido aqui, já foi anunciado, e eu vou trabalhar diferentes endereços lá, bíblicos, textos bíblicos, falando desse mesmo assunto. Então, não precisa abrir na tua Bíblia hoje, tá bom? Porque senão vocês vão perder muito tempo até achar um texto, outro texto, então só vai acompanhando aí. Eu vou trabalhar alguns endereços diferentes, todos direcionados, né, nesse sermão temático em relação a esse tema, a importância das lideranças eclesiásticas. Eu quero começar lá no Evangelho que escreveu João, capítulo 21, do verso 15 ao 17. Eu intitulei aqui essa primeira subtópico aqui como Jesus valoriza o pastoreio. Eu intitulei aqui que Jesus valoriza o pastoreio. Vamos à palavra de Deus então em João 21, 15 ao 17. Diz o seguinte: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. É aqui. Amados, essa é uma passagem linda que traz várias explicações e tem vários sentidos, mas eu quero focar apenas no entendimento, na lição que ela nos traz ao que nós estamos propostos nessa noite, falando de liderança, né? Como por exemplo, alguns comentaristas bíblicos, eles dizem que como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus, né, fez a pergunta para ele, ele teve que dizer 3 vezes que amou Jesus, né? É uma analogia, por exemplo, e tem tantas outras lições dessa porção da Bíblia, mas eu quero focar no que diz respeito da pregação dessa noite. Jesus, ele pergunta 3 vezes para Pedro, né? Então ele vai perguntar para Pedro 3 vezes, fazer a mesma pergunta: tu me amas mais do que esses outros? Tu me amas? E Pedro vai responder, na última vez vai ficar magoado e vai responder. Mas o que chama a atenção e que é interessante para nós nessa noite é o que Jesus complementa no fim. Jesus pergunta, a sequência é a mesma. Jesus pergunta, Pedro responde que sim, e olha as respostas de Jesus. A primeira resposta foi: disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Segunda resposta: pastorei as minhas ovelhas. Terceira resposta: cuide das minhas ovelhas. Olha que coisa maravilhosa, amados. Que coisa maravilhosa. Então, olha a importância que Jesus dá para o pastoreio. Jesus 3 vezes repete para Pedro: pastor, se tu me ama, o que Jesus está dizendo para ele? Se tu me ama, não é a tua palavra que me importa, propriamente dita, não que ela não tenha valor, mas como Pedro tinha um chamado de apóstolo, de líder, de pastor, pastorei as minhas ovelhas. O que Jesus estava me ensinando? Se tu me ama, tu que é um líder escolhido, ungido, cheio do Espírito Santo, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus está ensinando o que aqui? Ele, como líder, se ama a Jesus, a forma de demonstrar o amor pelo Jesus é pastorear, é cuidar das ovelhas. Então, Cristo, né, como eu botei aqui, valoriza o pastoreio. Valoriza o pastoreio. Mais uma coisa, amados: os líderes, eles são instrumentos de Deus para guiar a igreja na terra. Os líderes, eles são instrumentos de Deus para guiar a igreja na terra. São os líderes que conduzem a igreja aqui na terra. São os líderes que pregam, que ensinam a palavra. São os líderes que atendem as pessoas nas suas necessidades espirituais, financeiras, físicas, seja o que for. É ao líder que nós recorremos. Então Jesus, ele valoriza o pastoreio.
as 3 respostas de Jesus. Se tu me ama, Pedro. Ele não disse mais nada. Ele não mudou o discurso, mudou as palavras, mas sempre cuida da minha igreja, pastoreia as minhas igrejas, as minhas ovelhas. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Agora eu quero estar fazendo a leitura em 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 7, que eu intitulei da seguinte forma aqui, essa porção: Deus exige qualificação para ser um líder na igreja. Glória a Deus. Deus exige qualificação para ser um líder na igreja. Não é para qualquer um e não é de qualquer jeito. Vamos ler o texto aqui. 1 Timóteo 3, do 1 ao 7, diz o seguinte: Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja, começa agora a lista, irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Olha quanta exigência. Primeiro ponto: é um privilégio ser um líder na igreja. É um privilégio. Versículo 1 diz assim: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. Primeiro ponto aqui, que Paulo, quando escreve aqui para Timóteo, que é uma das 3 cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e Tito, são as 3 cartas pastorais que nós temos no Novo Testamento. Então, Paulo ensinando aqui esse líder, eu sempre brinco que o irmão Ivo é o meu Timóteo, ele diz que eu sou o Paulo dele, o irmão Ivo é o meu Timóteo, né? Então, é uma nobre função, é um privilégio ser um líder. Então Paulo começa dizendo que bom que é isso. Por quê? Porque depois vinha a paulada. Então, amados, ainda antes de passar aqui no rodapé da minha Bíblia é uma Bíblia NVI, tem sobre a palavra bispo, para ficar mais claro para vocês. Aqui tem uma nota de rodapé que diz, do grego episcopo. A palavra no grego aqui é episcopo, que significa palavra que descreve a pessoa que exerce função pastoral. Então a palavra bispo, ela é intercambiável. Ela também pode ser utilizada, por exemplo, hoje dentro das igrejas existem diversas nomenclaturas para as lideranças, mas ela pode servir também aqui, essa palavra, o bispo aqui, né, nós estudamos o original, para bispo, para pastor, para presbítero ou para qualquer que exerce, como uma nota de rodapé aqui, função pastoral, mesmo que não tenha o título de pastor, mas que exerce a função pastoral. Então aqui fala de liderança na igreja. É isso que o texto original não é exclusivo de bispo, é de todos que exercem essa liderança pastoral na igreja. Então é disso que Paulo está falando. Segundo ponto aqui, essa lista ela é longa, vocês viram, né? São 15 exigências. 15 exigências para ser um líder, então, né? Para exercer uma função pastoral. Entre elas aqui, eu não vou me aprofundar, como eu disse para vocês, hoje não é um sermão expositivo, mas eu consegui dividir elas aqui em algumas classificações, tá? Como por exemplo, então, o bom líder, a gente está falando aqui do líder que é um líder chamado por Deus, é um líder que tem um comportamento, uma vida de acordo com a vontade de Deus, ok? Não é qualquer líder. Então vamos lá.
eu listei aqui aspectos pessoais, sociais, familiares e teológicos. Primeiro, nessa lista nós vamos ver coisas do tipo irrepreensível, né, sensato, respeitável, hospitaleiro. São aspectos pessoais, ligado ao eu, né? Segundo ponto que eu coloquei, segunda classe aqui de exigências, é aspectos sociais. Veja quando Paulo diz aqui, também deve ter boa reputação perante os de fora. Quem são os de fora? A sociedade como um todo. São as pessoas do trabalho, as pessoas da família, as pessoas de meios, muitas vezes pessoas que não são cristãs aqui. São pessoas que vivem, que têm convívio, que não são cristãs, mas é necessário que tenham um bom testemunho para os de fora também. Não só dentro da igreja. Então, aspectos sociais. Então, pessoais, sociais. Depois aqui também eu listei aspectos familiares. Fala aqui da questão da monogamia, casamento, um homem, uma mulher. Ter um bom relacionamento que o presbítero ele tem, ou o pastor, ele tem que não é pegar a mulher pelo pescoço e tocar na parede, mas ele tem que dominar a sua casa. A Bíblia estabelece que o marido é o cabeça, né? E que é uma troca, cada um cumpre as suas funções. Então tem que ser uma pessoa que tem que governar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, ter o domínio da sua casa. Porque aqui Paulo vai dizer, né? Como pode governar, se não governar bem a sua própria família, como é que vai cuidar da igreja de Deus? Então também fala da questão familiar. Aqui está falando da questão familiar. Ter um bom relacionamento conjugal, ter um bom relacionamento com os filhos, ter um lar harmonioso, onde existam princípios bíblicos, princípios divinos, para poder, então, cuidar também da igreja. E por fim, aspectos teológicos. Por que teológicos? Veja que Paulo ressalta algo importantíssimo aqui. Olha que é a minha área, né? Estou puxando agora para o meu assado. O ensino. Paulo vai dizer que seja hospitaleiro e apto para ensinar. Então também tem que ser uma pessoa preparada para pregar a palavra de Deus, para ensinar, tem que ser apto. Apto é o que? Aquela pessoa que é qualificada, que tem condições, né? Também tem que, por quê? Porque é um dos papéis pastorais pregar na igreja, ensinar a igreja. Então aqui eu listei esses 4 grupos aqui de aspectos pessoais, sociais, familiares e teológicos. Olha quanta coisa um líder tem que se dedicar em todas as áreas da sua vida. Veja que Deus não exige de um líder, de um pastor, só que ele dê conta das coisas dentro da igreja. Deus exige de um bom líder que ele seja uma pessoa individualmente correta aos olhos de Deus, socialmente, nas questões familiares e também nas questões teológicas, que tenha conhecimento da palavra, para poder ensinar a palavra. Então olha quanta exigência que um líder tem que ter, para poder ser um líder vocacionado e na visão e de acordo com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Vamos mais um pouquinho aqui, que nem diz o pastor Paulo. Vamos adiante aqui. Agora nós vamos estudar a palavra em Lucas 6, 12 e 13. Lucas, o evangelho que escreveu Lucas, capítulo 6, versículos 12 e 13, que eu intitulei da seguinte forma, essa passagem: a liderança da igreja é um chamado de Deus. A liderança da igreja, ser um líder verdadeiramente da vontade de Deus, precisa de um chamado de Deus. Isso é um chamado. Vamos à palavra. Lucas 6, versos 12 e 13. Diz o seguinte: num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Primeiro ponto aqui, amados. Veja bem que Jesus, ele dentro do seu ministério público aqui na terra, que durou cerca de 3 a 3 anos e meio, ele não estava simplesmente caminhando e chegou lá e ele tinha muitos discípulos já nesse período, muitos discípulos, né? Ele não tinha 12 pessoas que seguiam ele tinha muito mais pessoas. Ele não parou no meio da estrada ali e disse: peraí, para todo mundo aí. Unidu, Nite, Salame. Não.
escolhido foi você. Ele não tirou sorte. Ele não fez um joguinho, ele não parou e disse, agora eu vou escolher 12 para ser meus apóstolos. Primeiro ponto, Jesus passou a noite inteira orando. E ele era o Cristo, Filho de Deus, o Deus vivo. Ele passou a noite inteira orando a Deus. Por que Cristo passou aquela noite inteira orando? Porque de manhã ele escolheu os 12 apóstolos. Os 12 líderes. Os 12 patriarcas da igreja. E olha a tamanha importância dessa escolha que nós vivemos hoje sobre a doutrina dos apóstolos. Deus escolheu os apóstolos para escrever as cartas. A maior parte doutrinária, nós vivemos sobre a doutrina dos apóstolos, foi a escolha de Deus. Então olha a importância daqueles homens. Eles eram os primeiros líderes da igreja como um todo, desde o nascimento da igreja. Jesus ele passa a noite toda orando para escolher os seus principais líderes, seus primeiros líderes da igreja, os 12 apóstolos. Então, ele escolhe, de manhã, depois de passar a noite inteira orando, então ele escolhe aqueles 12. Segundo ponto, Jesus tinha muitos discípulos, mas ele chamou só 12. Por quê? Porque aqueles 12 eram os escolhidos, ok? Aqueles 12 eram os vocacionados. Aqueles 12 eram os que tinham o chamado, que tinham a chamada pastoral, a chamada, no caso mais especificamente aqui deles, apostólica. A palavra apóstolos do grego, ela significa enviados. Os apóstolos são aqueles enviados, então eram os primeiros enviados para propagar o evangelho no mundo. Depois que então Cristo morresse, ressuscitasse, ascendesse aos céus, era a base da igreja, não era pouca coisa. Então, era um chamado, eram aqueles 12. Depois nós sabemos que Judas Iscariotes traiu Jesus, e aí a igreja, olha a importância disso, ora, a igreja busca, nós temos que então buscar, eles buscam em Deus, no Espírito Santo, para substituir, então entra Matias, escolhem Matias, e depois a gente sabe que Paulo, o apóstolo Paulo, não era um dos 12, nem foi o escolhido para fechar o colégio apostólico dos 12, mas foi um chamado, Paulo mesmo vai dizer, nascido fora de época, mas o próprio Senhor Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, e o que Jesus fez? Escolheu Paulo, chamou Paulo, porque Paulo tinha uma vocação, ele era um escolhido, ele tinha uma chamada para liderança, e é um dos apóstolos, não é um dos 12, mas é o principal apóstolo bíblico. Então, chamada. Liderança não depende só de vontade, não depende só de cumprir, como o próprio apóstolo Paulo escreveu lá, eu li aqui a 1 Timóteo, não adianta só preencher os requisitos básicos, tem que ter o chamado de Deus, tem que ser chamado por Deus. E no tempo certo, Deus chama e Deus direciona, e não adianta querer dizer que eu não quero, eu não vou. Quando Deus chama, irmã Mary, a gente tem que atender. Eu sei que hoje a irmã sabe disso, mas eu estou falando isso porque eu e minha esposa quantas vezes falamos, quando nós entregamos a primeira congregação que nós cuidamos no Parque 2, né? Disse, não, agora a gente não quer mais congregação. Não queremos mais congregação, acho que esse negócio não é para nós. E aí um ano depois nós estávamos assumindo a barra. Então é assim. Quantas eu disse para o pastor, não quero mais congregação. E aí a coisa passou, o pastor veio com aquele jeito dele, orou a Deus, disse que Deus mostrou para ele, e aí dizer não, daquele homem é difícil. E aí eu fui orar, minha esposa foi orar, e Deus confirmou no nosso coração que Ele contava com nós para essa obra naquele momento. Aleluia. Chamada. A gente tem que buscar em Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui, amados. Hebreus, capítulo 13 e versículo 7. Primeiro versículo 7, depois a gente vai estar lendo o 17 também. Hebreus 13, 7. Eu intitulei aqui, Hebreus 13, 7, como a palavra de Deus ensina a valorizar os bons líderes. A palavra de Deus, ela ensina a valorizar os bons líderes. Vamos lá. Hebreus 13, 7 diz o seguinte:
Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados, primeiro ponto aqui. Os líderes, os bons líderes, eles são boca de Deus na terra. Aleluia. Os líderes são boca de Deus na terra. Eles são usados, vocacionados, eles se esforçam para preencher os requisitos básicos, para ter uma vida reta aos olhos de Deus, mesmo passando por dificuldade, mesmo sendo humilhado. Eu posso falar disso, eu sei como é que é. Eu sei o que é pastorear. Mesmo sendo afrontado pelo diabo, mesmo muitas pessoas às vezes do meio saindo e falando mal de você e lhe acusando, e daqui a pouquinho lá na frente aquela pessoa vem, te pede perdão, se arrepende e tu abraça ela e vem filho. Lembra que Jesus disse para Pedro: se tu me ama, pastoreia minhas ovelhas. Aleluia. E você recebe aquela pessoa de novo e diz que Deus ama ela, e Deus às vezes a carne quer que você diga, como pastor, né, como homem, aquela carne: tu viu o que tu fez para mim? Aponte o dedo, julgue, e não. E Deus nos ensina a amar. Deus nos ensina a perdoar, porque quem somos nós para julgar? E nós recebemos aquela pessoa de novo que às vezes nos feriu, nos magoou. E quantas vezes a gente tem que passar por situações de pessoas até dentro da congregação insatisfeitas com alguma coisa, passando uma dificuldade, um momento difícil, e às vezes esfria um pouco na fé, e aí você tem que ir atrás, você tem que buscar, você tem que pregar a palavra de Deus para ela. Líderes são boca de Deus na terra. Aleluia. Segundo ponto aqui dessa passagem: são exemplos a serem seguidos e são referência para os cristãos. Veja que o escritor aos Hebreus aqui vai dizer: observem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Aleluia. Veja que eu estou falando aqui de bons líderes, né? Observar o resultado da vida, é ver o comportamento daquela pessoa ao longo dos anos. Imitem a sua fé. Aleluia. Os bons líderes, eles servem de exemplos para nós, para os liderados, a serem seguidos. São pessoas que a gente tem que olhar e imitar a fé deles, tentar entender como é que eles conseguem ser daquele jeito e buscar se espelhar neles. Aleluia. No verso 17 eu intitulei o seguinte: devemos nos submeter e ajudar as lideranças da igreja. É fundamental que nós aprendemos a respeitar e nos submeter às lideranças na igreja. Eu quero fazer a leitura aqui do verso 17, então. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aleluia. Primeiro ponto: devemos nos submeter e respeitar as lideranças eclesiásticas, pois elas são autoridades designadas, escolhidas, chamadas, vocacionadas por Deus. Por Deus. Nós devemos respeitar e nos submeter aos nossos líderes aqui na terra. Sim, Senhor. Porque essa é a vontade de Deus. Olha que diz aqui: obedeçam os seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Nós devemos obedecer os nossos líderes da igreja e nos submeter à autoridade deles. É o que a Bíblia fala, é o que a palavra de Deus fala, ensina claramente. Segundo ponto: todos líderes devem prestar contas para Deus,
sobre suas ações em relação aos liderados. Olha a responsabilidade que um líder, que um pastor traz sobre as suas costas. Olha o que o texto diz aqui, não dá para passar desapercebido isso. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. E prestar contas para quem? Para quem que um líder presta contas? Para Deus. Glória a Deus. Nós sabemos, infelizmente, e eu não tenho problema de falar isso porque é bíblico, que iam existir falsos mestres, falsos pastores, falsos profetas. A Bíblia, Mateus 7, lá Jesus vai falar, e tantos outros lugares na Bíblia. João, o apóstolo João, numa das suas cartas, vai dizer que os anticristos, eles eram no nosso meio, eles não eram de fora, eles que estavam no nosso meio, mas foram revelados. Eu sei muito bem, amados, que tem muitos líderes dentro de igrejas que estão mais preocupados com o dinheiro, com o poder, com aquilo que eles podem tirar das suas ovelhas, das pessoas da congregação, com aquilo que eles podem se beneficiar para ter mais luxo, mais conforto, uma vida pomposa. Infelizmente, tem muitos desses, e inclusive nas igrejas aqui no Brasil, mas tem muitos bons também. Só que tem uma coisa, amados, vocês podem ter certeza que esses aí que fazem, que usurpam, que se aproveitam dos fiéis, que usurpam os fiéis, que exploram os fiéis, os seus liderados, eles vão ter que prestar conta para... Aí a coisa vai pegar. Jesus vai dizer que muitos naquele dia, dia do julgamento, do juízo final, vão dizer: mas Senhor, eu não preguei em teu nome, eu não expulsei demônios em teu nome, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. E o que Jesus vai responder para eles? Afasta de mim, eu não conheço vocês. Estão entendendo, amados? Um líder tem que prestar conta para Deus. Eu posso enganar vocês, o presbítero Nilton pode contar uma coisa aqui e fazer outra, mas de Deus nós não vamos escapar. Tudo que a gente faça enquanto líderes, de bom ou de mal, a gente vai prestar conta para Deus. Olha a responsabilidade da liderança. Mais um ponto aqui ainda. Devemos ser solidários e ajudar nossos líderes para que exerçam a liderança com satisfação e não como um fardo pesado. Glória a Deus. Aí é um papel da igreja, dos membros, de ajudar os seus líderes. Olha o que o texto diz aqui, ó. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Aí fala para a igreja. Nós temos que ajudar os nossos líderes. Como o presbítero Nilton aqui fez essa saudação, essa homenagem às pessoas que estão aqui, a maioria, né, já era da época que a gente liderava, e eu sei o quanto são prestativos, o quanto se doam. E isso faz com que a gente faça, independente, problema todo mundo tem, dificuldade, lutas, mas faz com que a gente faça a obra com alegria. E é o papel da igreja, da congregação, ajudar os líderes. Porque quanto mais os membros ajudam os líderes, mais leve é o fardo, menos pesado fica. Que coisa boa ter o grupo de louvor, ter o diaconato, ter o pessoal da escolinha, ter, enfim, todo mundo que... o pessoal da música, enfim. Porque você sabe, isso anima. Isso anima. Como é difícil tocar uma obra, pastorear uma igreja que falta obreiro. Eu sei porque eu já passei por isso, não aqui, mas na outra congregação que eu pastoreei, faltava tudo. Faltava tudo. E como é difícil, como é pesado quando você não tem pessoas que lhe ajudam a tocar a obra. Membros que cada um faz uma coisa. Graças a Deus, Deus foi levantando lá obreiros aos poucos, mas como a gente sofreu por não ter pessoas para nos ajudar. Então, a igreja tem que ajudar os seus líderes para que eles façam o trabalho, exerçam a liderança com alegria, com prazer, com satisfação. Porque quanto mais satisfeito, quanto melhor a sua liderança tiver, melhor ela vai tratar você, mais disposta ela vai estar para te atender, com mais ânimo ela vai vir para fazer o culto, para atender as pessoas nas necessidades. Igreja, eu clamo a vocês,
Ajudem os seus líderes, ajudem esse casal abençoado. Aleluia. Ajudem. E eu sei aqui que eu estou falando para pessoas que ajudam. Não desanimem. Não deixem de ajudar. Não coloquem um fardo acima do que é para ser deles. O fardo deles já é pesado. O fardo da liderança já não é fácil. Ajudem. Todos nós passamos por dificuldades, mas olha que coisa linda. Há 2 anos e meio atrás a gente assumia a liderança. Passou-se 2 anos e meio nesse período todo. Olha quanto essa igreja cresceu em comunhão. Quantas pessoas que não faziam, assim, não exerciam atividades e hoje estão aí obreiros da obra do Senhor. Nessa congregação, sendo usados, ajudando. Glória a Deus. Glória a Deus. A irmã Andréia. Quanto tempo tocou a obra ali na irmã Andréia? 3 anos, né? Sabe da dificuldade que é faltar obreiro, de tocar, de o fardo que é pesado. Glória a Deus por essa congregação ter uma equipe que ajuda os seus líderes, que faz eles fazer a obra com alegria. Isso não isenta das dificuldades, da dor, do choro, mas anima. Glória a Deus. Amados, eu quero concluir essa mensagem. E eu quero ressaltar aqui em 3 pontos essa conclusão. Primeiro ponto: a igreja precisa de liderança. Isto é uma determinação divina. Lá em Efésios 4:11 vai falar também. Paulo vai escrever, eu não vou ler aqui, mas vou parafrasear. A uns, falando sobre Jesus, escolheu como apóstolos, a outros como profetas, a outro como pastores e mestres. É um chamado, ele escolhe. Glória a Deus. Aleluia. Então é uma determinação divina, é um chamado. Deus chama e Deus usa e Deus capacita as lideranças. Um total dos obreiros, mas a liderança é bem específica na palavra de Deus. Então isso é uma determinação divina, nunca se esqueça disso. Quando vi algum desses movimentos, como eu já citei, desigrejados e outros assim, que acham que a igreja é comunhão, que não precisa de liderança, que não tem que respeitar a liderança, isso é heresia. Aleluia. Isso é heresia, isso é contra a palavra de Deus. Segundo ponto: devemos seguir e nos inspirar em líderes que vivam de acordo com a vontade de Deus. Devemos seguir. Seguir é o quê? Nos submeter a ser liderado por essas pessoas. E, além disso, nos inspirar em pessoas, em líderes, em lideranças que vivem de acordo com a vontade de Deus. Paulo, lá quando escreve aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, e versículo 1, ele vai dizer o seguinte: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Aleluia. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aquelas pessoas, aquelas lideranças, aqueles líderes que você olha e enxerga uma vida reta, uma pessoa, um homem, uma mulher piedosa, pessoas de Deus que exercem a liderança com maestria, com amor, que cumprem com todas as suas obrigações, que amam a igreja. Aleluia. São pessoas que nós temos que seguir em primeiro lugar e nos inspirar. Eu vou dar um exemplo meu, um testemunho meu. Desde que eu me converti aqui na Igreja Madureira, nunca fui membro de outra igreja. Pastor Paulo é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço na vida. Nosso pastor presidente, pastor Paulo Martins. Eu sempre me espelhei no pastor Paulo. Para mim ele é aquela pessoa assim que eu olho, eu já falei algumas vezes para ele: pastor, se um dia eu conseguir ser 10% do homem que o senhor é, eu já vou me dar por satisfeito. E fazer 10% do que Deus já usou o senhor para fazer nessa terra aqui pela igreja, é sempre uma pessoa que eu me espelho, que eu olho, que eu tento analisar ele, como ele prega, como ele toma as decisões, como ele trata a igreja. Aleluia. Porque eu quero imitar aquele homem. Pastor Douglas é uma pessoa extraordinária também, outro
melhor pregador que eu conheço da região aqui, eu sempre falo para ele, não é demagogia, um excelente pregador, um grande homem de Deus, um excelente teólogo. Deus me deu a honra e o privilégio de trabalhar junto com ele no ministério de ensino, ao lado dele. Eu penso que eu deveria estar sentado ouvindo aquele homem ainda por muitos anos. E Deus tem me usado para estar lá do lado dele, um homem íntegro, um homem de Deus que eu olho e digo, quando eu crescer eu quero ser que nem tu. Um dia eu quero pregar que nem tu, assim. Quero ser usado por Deus, eu me espelho. Quantas outras pessoas, outros homens de Deus, eu estou citando alguns locais aqui que vocês conhecem. A gente tem que ter, como é bom poder olhar para um líder e dizer, eu quero ser, e olhar e querer ser como ele. Glória a Deus. É o que a palavra, não é problema, é isso, é Bíblia. É Bíblia. Nós temos que imitar, como Paulo falou, ser de meus imitadores, mas não é porque eu sou bom, porque eu imito a Cristo. Aleluia! Tem exemplos aqui na terra para a gente seguir, bíblicos, mas também locais, regionais. Aleluia! Glória a Deus. Terceiro e último ponto. Devemos respeitar, honrar e ajudar os nossos líderes na Glória a igreja. Deus. Respeitar em primeiro lugar. Devemos respeitar os nossos líderes. Amados, não é pecado enxergar ou entender que um líder está fazendo alguma coisa errada, ou tomou uma decisão errada, ou você não concordar com uma estratégia dele na igreja. Não é pecado, não é errado. E você procurar ele e falar, olha meu líder, eu penso que isso aqui podia ser diferente, eu penso que isso aqui talvez fizer dessa forma, e se ele é um homem de Deus, ele vai olhar e você tiver razão naquilo, ele vai dizer, olha, eu não tinha pensado por esse lado, que bom que tu veio aqui e me falou, realmente tu tem razão. Amados, não foi uma nem duas vezes que eu procurei o pastor Paulo para conversar com ele sobre coisas que eu achava que poderiam ser melhores na igreja. Eu citei ele aqui antes, vou citar agora de novo. Se ele está assistindo, ele sabe. E quantas vezes, e talvez eu não tinha visto um outro lado que ele me mostrou e disse, não pastor, olha, realmente o senhor tem razão. E quantas vezes ele disse, irmão Marco, eu não tinha pensado nisso, que bênção, vamos fazer assim. Respeita o teu líder, isso não te tira o direito de procurar e conversar com ele e ajudar ele. Primeiro ponto, então, respeitar. O segundo ponto, honrar os seus líderes. Nós temos que honrar os nossos líderes em todos os aspectos. Aleluia. Todos os aspectos. Sempre que a gente puder honrar os nossos líderes, nós temos que honrar os nossos líderes. A forma que você, olha só, honrar não é só elogiar, isso também é bom, não é só elogiar, reconhecer. Honrar é ajudar eles nas necessidades. Honrar é falar que a gente ama eles, que a gente é feliz de ser liderado. Honrar, olha agora o que eu vou falar. Honrar os nossos líderes é nós aprender com eles a palavra de Deus e viver lá fora. Honrar os nossos líderes é um dia o teu pastor chegar no teu serviço para, sei lá, se tu trabalha numa loja para comprar alguma coisa, e aí eu perguntar para, fulano aqui é lá da minha igreja, como é que é o fulano? E a pessoa lá do teu emprego, do teu trabalho dizer, não, essa pessoa aqui é um excelente funcionário, ou é um excelente patrão. Você está honrando o teu líder. Aleluia! É você falar com a mulher ou com o marido e dizer, não, meu marido é uma bênção, minha mulher é uma bênção. Você está honrando o teu líder, porque você está aprendendo com ele a palavra e está praticando a palavra. Imagina o teu líder lá, sondando lá no teu emprego lá, e não fala que é teu pastor, nada, conheço aquela pessoa ali, como é que ela é aqui? E a pessoa dizer, não, é um exemplo, é um bom funcionário, enfim, e aí o teu líder vai dizer, eu sou pastor dela. Sou pastor dela. Imagina que orgulho, que coisa boa. Temos que honrar os nossos líderes em todas as áreas, em todos os aspectos. Aleluia. E ajudar os nossos líderes. Ajudar também na obra, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nos seus momentos de dor. Ei, líder tem os mesmos problemas que todos os liderados. Família, financeiro, todas as áreas, na igreja. O líder também precisa de ombro
para chorar. O líder também precisa de braço. O líder também precisa de carinho. O líder também precisa de alguém que possa contar. Aleluia. Temos que ajudar os nossos líderes na obra e também no que a gente puder na vida deles. Aleluia. Amados, essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. E eu quero encerrar uma oração. Uma oração. Querido e amado Deus, eu oro pela tua amada igreja, Senhor, por essa congregação aqui da Barra 2, ó Pai. Essa congregação amada, Senhor. Deus, que essa palavra, Senhor, venha a penetrar nos corações e nas mentes aqui, Senhor. Que cada uma das pessoas aqui, Senhor, possa sair conhecendo um pouquinho mais da tua palavra, entendendo um pouco melhor, Senhor, de como as lideranças da igreja são importantes, Senhor. Como aqueles que nos pastoreiam, que nos lideram, que nos cuidam, Senhor, são importantes, Deus. Que são vocacionados por Ti, Senhor, escolhidos, chamados, Pai, capacitados. Deus, que a Tua igreja, Senhor, ajude ainda mais, Senhor, a liderança, Senhor. E que os líderes, Senhor, possam fazer o seu trabalho com mais alegria, com mais amor. Que essa palavra venha a trazer, Senhor, nesse lugar, mais fraternidade, mais comunhão, que as pessoas possam ser mais próximas, Senhor. Que os liderados possam respeitar mais, honrar mais os seus líderes. Que os líderes tenham prazer de liderar. Que os líderes tenham prazer de aconselhar, Senhor. De cuidar, Senhor, como Tu falou para Pedro, Senhor. Cuidar das Tuas ovelhas, ó Pai. E que o Teu nome, Deus, seja glorificado. E que o Teu nome, Jesus, seja exaltado. E que Tu, Espírito Santo, entre nos corações e nas mentes e nos traga a iluminação, Senhor, da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.